Ah, foi, tudo bem. Bom, então eu não vou enrolar muito porque hoje... As últimas aulas eu tenho visto vocês falando que, tipo... Todas têm alguma coisa muito louca, né? Hoje não vai ser diferente. Deixa eu ver... Axiomática... Então... Na última aula, a gente tem que terminar isso, né? A gente definiu esse negócio aqui. A gente fez uma discussão sobre recorrência em ordinais para indicar que essa receita aqui faz sentido. Né? E aí tipo, a gente começa com V0 igual ao vazio, aí a gente vai tomando parte disso. O que aconteceu? Não, é a união dos V de B. Será que eu escrevi errado? Se eu escrevi diferente na aula passada, eu fiz errado. É que no PDF, eu devo ter copiado igual no PDF. Eu fiz isso? No PDF tá assim. Era isso mesmo. Ah, tá. Que a ideia é que você vai... Poderia ser até diferente. O erro não estaria... Tipo, como que eu posso dizer? Seria uma definição legítima, mas não é a definição da hierarquia de von Neumann. Então, a gente começa com vazio, vai tomando partes disso iteradamente, chegou no ômega, toma a união dos VNs, aí você vai fazer o V ômega mais 1, você pega partes do V ômega, aí você vai fazer o V ômega mais 2, pega partes do V ômega mais 1, chegou no ômega mais ômega, você toma a união dos V ômega mais N. E aí você vai fazendo isso, para esse processo de em sucessores fazer assim, em limites fazer assim. Essa receita está pegando todo tipo de ordinal. E aí, o teorema é que o universo era igual a isso, que é um pouco chocante, mas não tanto no fundo. Isso aqui simplesmente está falando que para todo conjunto X existe alfa pertencente, existe um ordinal tal que o X pertence a V alfa. Isso é um jeito um pouco menos estranho de você escrever isso aqui, é um jeito um pouco menos forçado, que eu estou falando de uma união de coisas, mas porque se eu consigo definir para cada ordinal isso, essa afirmação agora é uma afirmação que faz sentido. Estou dizendo que todo conjunto, em algum momento, pertence a algum V alfa. Certo? Aí a gente teve um lema que foi essencialmente estender fundação para classes, que era, eu chamei de C. Se C é classe não vazia, então existe xzinho em C, tal que o xzinho inter C é igual a vazio. Isso, de novo, a gente pode reescrever de um jeito honesto, só para vocês não... Tipo, como que isso aqui seria escrito em ZFC? Isso aqui é um
teorema esquema, é um metateorema, você poderia escrever assim: se P de x é uma fórmula, é uma propriedade, eu vou colocar assim: se P é uma propriedade tal que é uma propriedade. Eu vou escrever assim porque eu estou com pressa, tá, Elon? Desculpa. Isso é uma das poucas observações que o Elon faz. Não é poucas observações, é sacanagem, o Elon fazia observações boas, mas uma delas é que você não pode dizer que algo satisfaz uma propriedade. Propriedade é uma coisa que você possui, pela própria estrutura da palavra. Se fosse condição, aí você pode satisfazer a condição. Mas eu estou com pressa. Se tem uma propriedade satisfeita por algum conjunto, e eu estou com pressa, eu vou escrever alguém. Então existe x tal que P de x, e para todo y que pertence a x, não vale P de y. Essencialmente é isso que está sendo dito aqui. Já que classes são determinadas por propriedades, por fórmulas. Então, no fundo, você está falando isso. Tem uma propriedade que é satisfeita por algum conjunto, então existe um conjunto que tem essa propriedade, nenhum elemento dele satisfaz. Do ponto de vista do pertence, ele é o primeiro. A gente fez a prova apelando para a axioma da fundação e abrindo várias caixas, e chegou lá num truquezinho, e agora a gente vai provar o teorema. Prova do teorema. E a prova vai ser por absurda. Então, seja C, vou escrever assim: o conjunto dos x's tais que não existe alfa pertencente aos ordinais Então, eu estou definindo C por meio dessa condição. Eu estou dizendo, eu quero que não exista um alfa tal que eu estou pegando todos os x's que não pertencem a nenhum V alfa. Ou se você quiser escrever de um jeito bonitinho, para todo, equivalentemente, para todo alfa, o x não pertence ao V alfa, mesma coisa. Tudo bem? O que a gente quer mostrar é que essa classe... acabou a energia. Fica muito escuro? Vai ficar meio poltergeist, assim, mas piscando, mas tudo bem. Se eu virar o pescoço para trás, aí... Agora, eu não sei fazer esse tipo de edição no vídeo, senão eu faria. Mas... o meu ápice da edição já foi conseguir fazer uma abertura de vídeo imitando Better Call Saul. 30 segundos de abertura que demoraram 3 horas para serem feitos. Vai se ferrar aquilo. Mas a gente quer mostrar então que esse C é uma classe vazia. A gente quer mostrar que todo o conjunto X satisfaz isso. Então, se C for diferente de vazio, que é o que a gente não quer, a gente quer que seja vazio, o lema diz pra gente que tem um menor elemento lá, em algum sentido. Existe um cara nessa classe que nenhum cara dentro dele está na classe. Tudo bem?
Eu tô continuando a aula, mas vocês preferem parar a aula porque acabou a energia? Tudo, né? Matemática é legal. A gente é tudo masoquista. Então, se ser diferente de vazio, então o lema... Mas eu acho que escrever em azul vai ficar ruim. É muito parecido com o tom da... vermelho talvez... Ó, vermelho marca melhor. Então o lema... assegura x pertencente a C, tal que x inter C é igual a vazio. Tudo bem até aqui? Bom, agora, só para ficar mais bonito, ó, voltou até a energia. Eu vou colocar o x maiúsculo. Eu não tenho o discernimento, a força de vontade do Roger para escrever conjunto com letra minúscula. Isso é uma vergonha, porque em livros profissionais de teoria dos conjuntos, teoria axiomática, conjuntinhos são letras minúsculas. Mas, enfim, eu aprendi conjuntos nas ruas, então... Depois que eu me eduquei, assim, informalmente, mas eu aprendi nas ruas. Tá, agora olha que massa. Isso aqui, ser diferente de vazio, significa a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, x é diferente de vazio, porque o vazio pertence ao V1. A segunda coisa é que para todo y que pertence a x, e agora a gente sabe que existem, existe um alfa y que pertence aos ordinais, tal que o y pertence ao v de alfa y. Já que a interseção do x com o c é vazio, significa que todo mundo que está no x pertence a algum v alfa para algum alfa ordinal. E eu só estou fixando esse cara. Axioma da escolha? Sim. eu estou escolhendo aqui. Talvez desse para escrever isso sem o axioma da escolha, daria, mas a escrita ficaria um pouco mais feia. Afirmação. Alfa menor que beta implica V alfa contido em V beta. Vamos assumir essa afirmação por enquanto, depois eu mostro como que prova ela. Se isso aqui for verdade, assumindo a afirmação, seja gama igual ao supremo dos alfa y com y pertencente a x. Oi, bom dia, quanto tempo? Tá melhor? Tô melhor. Ah, bom. Talvez você não vai melhorar muito, porque isso aqui tá bem indigesto. Mas eu vou acompanhar. Eu não tive tempo de assistir tive um prova. Mas daqui pra quarta-feira eu já tô nada. Tá bom. Tá. Não, mas a gente pode qualquer coisa fazer aula de exercício na quarta-feira. A gente pode fazer aula de exercício na quarta-feira para dar uma revisada. Oi? Você não sabe, você falou umas velhas tão loucas que eu não sei explicar. Ah, mas tá gravado. Mas você chegou a ver o ordinal? Quando você deu uma sumidinha, você tinha visto o ordinal ou não?
A definição de número ordinal? Acredito que sim. Ah, então tá. O importante é, para acompanhar o que está acontecendo, a gente deu um jeito de, para cada ordinal, associar um jeito de construir conjuntos, recursivamente. Sim. Aí, tem essa receitinha aqui. Essa receitinha fala assim, ó. Para o zero, eu vou chamar de V0 vazio. Se eu tiver um ordinal qualquer, e eu fizer, o sucessor dele, que a gente estava denotando assim, o V do alfa sucessor vai ser partes do V alfa. Então, tipo, V0, o V1, 1 é sucessor do zero. Então, isso aqui vai ser partes do V0. Mas V0 é o vazio, então isso aqui é partes do vazio. O V2, 2 é o sucessor do 1. Então, isso aqui vai ser partes do V1, que é partes do vazio. Partes do vazio. Só que nem todo ordinal é sucessor de alguém. Quando, tipo o ômega, o primeiro sucessor limite diferente de zero. Então, você faz isso para todo natural. Você chegou em V ômega, o V ômega vai ser a união dos V alfas que vieram antes. Então, isso aqui vai ser a união dos VNs. Então, vai ser partes do vazio unido com partes do vazio, unido com partes do vazio. E agora, se você quiser fazer o V ômega mais 1, o ômega mais 1 é o sucessor do ômega. Nós vamos pegar partes disso. E assim prossegue. E o que a gente estava provando na última aula era esse teorema que o universo é a união dos V alfas. É estranho porque o universo não é um conjunto, mas essa afirmação só quer dizer isso. Dado um conjunto, existe um alfa ordinal, tal que o X pertence ao V alfa. E aí, estamos no processo de provar isso. Teve esse lema, que é um lema tipo... É como se estivesse mostrando que existe um menor elemento no sentido da pertinência. A gente provou na aula passada e agora eu estou provando o teorema. Vou pegar a classe das coisas que não satisfazem o que eu gostaria que acontecesse. E quero mostrar que essa classe é vazia. Se ela é não vazia, o lema diz que existe um cara lá dentro que não intercepta a classe. Esse cara tem que ser diferente de vazio, porque o vazio justamente pertence ao V1. O vazio pertence às partes do vazio. E a gente está assumindo que o X é uma coisa que não pertence a nenhum V alfa. Então, em particular, não pode pertencer ao V1. Então, ele é não vazio e, além disso, para todo cara dentro dele, algum ordinal é tal que o Y todo Y dentro dele pertence a algum V alfa. Justamente porque a interseção com essa classe é vazia. E essa classe são as coisas que ninguém pertence a nenhum V alfa. Então, se a interseção é vazia, dado alguém dentro dele, se alguém tem que pertencer a algum V alfa. Foi só um resumo para não ficar tão perdido. Beleza. Agora, a gente vai pegar o supremo desses ordinais que são testemunha. Posso fazer isso porque, nesse caso... eu deixei como exercício em alguma aula, que quando você pega um conjunto de ordinais e toma união, essa união é o supremo. Como X é um conjunto, e para cada Y dentro dele eu estou associando um ordinal, eu estou com isso aqui é uma funçãozinha. Então, isso aqui é simplesmente a imagem é a união da imagem dessa função. Só isso. Então, essa união existe. Então, esse cara funciona como o supremo dessas coisas.
E isso satisfaz isso. Alfa y é menor ou igual que gama para todo y que pertence a x. De modo que, pela afirmação, quando você faz o V alfa y, isso aqui vai estar contido no V gama. Porque a afirmação aqui, se o alfa é menor que beta, o V alfa está contido no V beta. Tudo bem? Beleza. Acabou. Porque o que acontece? O y pertence ao V alfa y que está contido aqui. Mas isso aqui me diz então que o x está contido no V gama. Porque todo x, todo yzinho do xão está no V gama. Portanto, x está contido no V gama. Se x está contido no V gama, então x pertence ao V gama mais 1. Pertence ao sucessor. Isso aqui é o conjunto das partes do V gama. Absurdo. Absurdo, pois x pertence a C. Logo, C é vazio. Como é que a gente conclui daquela inclusão ali que o x está no grau? Essa aqui? É. Isso aqui é assim. Não, a outra. Essa? Não. A próxima. Essa. É, daí para sair que o x está no... Você concorda que está contido? Sim. Qual é a definição do V gama sucessor? O vegano, mas unido com o vegano. Não é a parte do vegano. Ah. É as partes do anterior. Então, como ele está contido em V gama, ele pertence ao próximo nível. Certo? Logo, isso aqui é vazio, e aí foi. Agora, a prova da afirmação. Essa aqui é a definição dos V-alfas, a gente fez por recursão. Demonstração, então, dessa afirmação tem que ser por indução. Então, por indução em beta. Eu acho que eu falei para vocês só do princípio da indução em casos, então vamos fazer lá. Se o beta é 0, então não existe alfa menor que beta. Acabou. Se você pegou o seu beta como sendo o vazio, então não tem nenhum alfa menor que ele. Então acabou. Foi. Agora, se beta é igual ao sucessor de algum gama, esse gama não é mais esse aqui, é um outro gama qualquer. Se beta é um sucessor e a afirmação vale para o gama, tome alfa menor que beta e note que se o alfa é menor que beta e beta é sucessor do gama, então de duas uma. Ou você tem alfa menor que gama ou igual a gama. Se valeu o primeiro caso,
Então, por hipótese de indução, você tem V alfa contido em V gama só que, em V gama e calma aí. Sim. E V gama está contido em V gama mais, pois se peraí. Por que eu começo a não é a parte do funcionário? Porque isso aqui é igual a partes do V gama. É que tem uma outra coisa que eu tenho que mostrar por indução também. É que tem uma outra informação que eu tenho que mostrar por indução, calma. Vamos assumir essa inclusão. O problema é essa inclusão. Vamos assumir ela por enquanto. Então, V alfa está contido em V gama. E V gama a gente está assumindo que está contido em V gama mais, que é o que a gente queria, que é o V beta. Tudo bem? Acabou. Acabou essa parte. Se o alfa é igual a gama, que é o outro caso, é justamente essa suposição. Se alfa é igual a gama, isto é estrela. Tá, então o caso sucessor foi, aí o caso limite se beta é diferente de zero é limite e a afirmação vale para todo alfa menor do que gama, para todo alfa menor do que beta, então deixa eu usar outra letra. Para todo gama menor do que beta, então para alfa menor do que beta existe, como beta limite, a gente tem que existe um gama menor do que beta, tal que alfa é menor do que gama. Então, para esse caso aqui, vale a hipótese de indução. Então, V alfa está contido no V gama, só que o V gama está contido na união dos V xi com xi menor que beta, e isso é, por definição, o V beta. Então, a menos dessa inclusão, a gente mostrou que por indução que vale para todos os casos. Tudo bem? Agora, por que vale aquela coisa? Indução transfinita, que da hora. Então, agora esse aqui a gente vai mostrar que V alfa está contido em V alfa mais para todo alfa ordinal. De novo, a gente vai e faz por indução. É uma indução dentro da outra. Essa afirmação aqui, então, a gente vai fazer supondo primeiro alfa igual a zero.
Se alfa é zero, se alfa é zero, ainda tô com coisa. Então você tem V alfa igual a vazio, e isso aqui está contido em qualquer coisa. Em particular, está contido no V alfa mais, que vai ser partes do vazio, mas ele está contido lá dentro. Então, quais são os subconjuntos do vazio? Pronto. Partes do vazio é isso. Não, partes do vazio são todos subconjuntos do vazio. Então só tem esse. Agora a coisa muda quando você vai para partes das partes do vazio. Isso aqui você vai ter o vazio, que sempre é um subconjunto, mas você tem um conjunto todo. Já aumentou. Então, enfim, tudo bem? Tá. Então, o caso inicial foi, agora, se vale para alfa ordinal, isto é, para algum, se vale para algum alfa pertencente aos ordinais, então, quando você vai fazer para o sucessor dele, você quer mostrar que isso aqui acontece, que o V alfa está contido no V, o V alfa mais está contido no V alfa mais mais. A gente vai ver por quê. Temos, por hipótese, V alfa contido em V alfa mais. Agora, se você toma partes é crescente. Se você toma partes, você tem essa inclusão, ou será que eu estou falando? Não, acho que isso aqui é verdade. Isso aqui é simplesmente a transitividade da inclusão. Até duas. Tem um orgulho de uma das partes do vazio e relaciona com o original? Ele está falando que a parte do vazio é o vazio. Só que a parte do vazio é o vazio e o vazio. E aí isso vai crescendo de uma maneira. Não vai dar um. Não vai dar um. É isso aqui, ó. Para qualquer x, partes do... Aí você quer saber se tem um negócio que conta depender do original. Exercício. Para mim, no caso. É um exercício para mim, no caso. É um exercício estrela. É um exercício com uma caveirinha do lado. Tá, ó. Se eu tenho uma inclusão do tipo x contido em y, então quando eu faço partes de x, isso aqui tem que estar contido em partes de y. Porque o que é alguém pertencer a parte de x? É alguém estar contido em x. Então é alguém estar aqui. Mas se alguém está contido aqui, então está contido no y. Então pertence a partes de y. Então as partes é crescente. Então se eu tenho essa inclusão por hipótese, se eu passar partes dos dois lados eu ainda tenho. Só que isso aqui é o... Esse aqui é o V alfa mais e esse aqui é o V alfa mais mais. Eu devia ter chamado isso aqui de Chorno, que esse é o Chorno mais mais. Então, passo sucessor foi para o último, se alfa diferente de zero é limite, e a gente sabe que V, a gente está supondo que V gama está contido em V gama mais para todo gama menor que alfa. Então,
quando a gente fizer V de alfa, isso aqui é igual à união dos V gamas com gama o caso limite não era para ser trivial. V alfa, uma coisa. Assim, isso, o V alfa, no caso limite, é a união dos V gamas com gama menor que alfa. E isso aqui está contido no partes do V alfa, que é o V alfa mais, pois se você pega, talvez eu esteja complicando essa demonstração, mas é que eu não tinha planejado fazer ela. Aí eu estou fazendo ela ao vivaço. Pois se x pertence a V alfa, então x pertence a V gama para algum gama menor que alfa. Então, por hipótese, como V gama está contido em V gama mais, o x pertence ao V gama mais, e isso aqui está contido, como é limite, no V. Ah, não, realmente é mais fácil. Não precisa disso tudo aqui, não. Desculpa. Eu tenho isso aqui por hipótese, tenho essa igualdade, e aí eu quero mostrar que vale essa inclusão. Veja que V gama mais está contido em V alfa para todo gama menor que alfa. Então, quando você... isso. V gama está contido em V alfa para todo gama. Então, quando você toma as partes de V gama está contido em partes de V alfa. E isso aqui, por definição, é o V alfa mais. Só que isso aqui é o V gama mais. Então, quando você tomar a união dos V gama mais, isso aqui vai estar contido ainda no V alfa mais. Só que isso, você só está tomando o sucessor no negócio dos caras menores com limite. Então isso aqui ainda é a mesma coisa. Então isso aqui ainda é V alfa. Essa igualdade aqui é pois alfa é limite. E aí foi. Então a gente mostrou que vale para tudo. Deixa vocês refletirem sobre isso. E só, exatamente, exato. Só porque se você pega um conjunto de alguma coisa diferente do vazio, você vai tomando esse negócio, não vai ser verdade que essa inclusão se mantém. Tipo, o cara pertence, então está contido. É uma sutileza, mas muito bem observado. Funciona por causa do primeiro passo. Mas então isso só
é uma primeira ilustração de como são demonstrações por indução transfinita. A gente vai precisar de mais algumas ao longo do curso. Mas é sempre essa coisa de complexidade. Então, se eu construir... Eu tenho uma boa ordem... A questão é que aqui a boa ordem é uma classe própria, mas eu uso ela para indexar uma construção, tipo desses V-alfas. Eu quero provar alguma coisa sobre essa construção, eu tenho que usar a boa ordem que eu usei para indexar. Isso é uma variação de negócio que chama indução em complexidade, que a gente vai precisar no finzinho, na última parte do curso. Essa construção nesse teorema, se fez na aula anterior, tem alguma coisa errada com ela? Por quê? De novo? Hã? Quer dizer, é que você fez essa lá. Aqui. Que é demonstração. Ah, mas essa demonstração era do lema. O que eu fiz agora foi provar uma afirmação que a gente precisou no meio para garantir isso aqui, ó. Ah. Sei. Por que eu tinha reescrito? Era só para relembrar o que a gente estava fazendo. Era só um... Previously on EMC's The Walking Dead. Hã? Aonde? Se alfa diferente de zero é limite, Isso. V alfa é a união dos V gamas. É que isso aqui era para ser um V. Não, isso eu entendi aqui embaixo. Ah, Gama menor do que alfa? gama menor que alfa. V gama e aqui gama menor que alfa. Muito obrigado. Beleza, então isso encerra a discussão sobre ordinais, sobre recursão, transfinita, etc, etc. Agora eu vou olhar que horas são, porque agora a gente se encaminha para o final da primeira parte da matéria. A recursão transfinita tem utilidade com ordinais ou é uma coisa mais geral? Recursão transfinita é recursão com ordinais. Quando fala, por recursão transfinita, você faz isso. Você está fazendo uma recursão em ordinais. Agora, a gente vai atacar um negócio que em geral, nas graduações, é tratado como um mistério. O axioma da escolha. Né? A gente já falou dele, mas a gente falou bem pouco. Agora, então, no texto é o capítulo D. Então, assim, tem bastante coisa, assim, há livros só sobre o axioma da escolha, tipo, e é no plural mesmo, tipo, há livros. E não é só dois, é um plural honesto, é um plural grande, assim. Tem livros só sobre equivalências do axioma da escolha. Mas o que a gente vai ver são, então... A gente vai ver as três principais versões, as mais famosas, pelo menos. A gente vai ver que o axioma da escolha é equivalente ao teorema da boa ordenação de Zermelo. Esse Zermelo é o Z dos FC, né? E o lema de Zorn, ou se a pessoa for bastante... Gostar de ser precisa historicamente, Kuratowski Zorn. Mas o Kuratowski já é famoso por tanta coisa, por que vou ficar carregando, né? Zorn é tão curtinho, tem um nome de efeito assim, de vilão de ficção científica, Zorn. Porra, se eu for jogar RPG de mesa algum dia, eu vou falar Zorn, ou então banda de rock, né? Heavy metal, tem aquela banda que chama Korn. De Star Wars. Tipo... É um nome mó da hora aí. Tipo, porque vocês vão ver o lema, assim, o lema de Zorn, principalmente quando a gente está fazendo um primeiro curso avançado de álgebra, parece que é um negócio
assim, mirabolante e tal, mas vocês vão ver que ele é só um teorema sobre arborismo. É um teorema sobre jardinagem. Essencialmente é um teorema sobre árvores. E o axioma da escolha é um jeito. Vocês já viram aquele meme que tem um militar? Ele tá assim, aí tem uma pessoa dormindo, tem um montão de faca caindo nele, ele tá protegendo a pessoa. O lema de Zorn é o militar, e o que ele protege as pessoas é de ter que fazer recursão. Recursão transfinita. É para isso que o lema de Kuratowski, que o lema de Zorn serve. Só para proteger a gente de ter que saber o que são ordinais. É só isso. Tá? E aí, se tudo, a princípio, eu ia fazer assim. Hoje, eu ia fazer essa equivalência, e na quarta eu ia fazer essa. Mas se vocês preferirem, na quarta a gente pode fazer uma aula de exercício / revisão, alguma coisa assim. Ou se eu der muita sorte, eu consigo fazer tudo aqui hoje. Mas eu acho que não. Acho que eu não vou conseguir. Assim, primeiro, eu vou lembrar vocês o axioma da escolha, a versão que a gente viu. Tem assim, a gente vai ver um monte de versões equivalentes. Eu vou começar com esse teorema aqui, que eu vou deixar como exercício de demonstração, mas ela não é Zermelo. Qual é a pronúncia disso? Não sei. E eu acho que não é nem tipo Zermelo, não sei o que. Eu lembro que uma vez eu peguei a biografia dele para ler, não terminei de ler, mas acho que na própria biografia fala que não há consenso. Mas isso pode ser uma memória falsa também, não sei. Eu não sou um narrador confiável. Alemão. Ernst Zermelo. Você pode chamar de Ernst. Ernst Zermelo. O Zorn, se não me engano, era Maximilian. Nossa, porque eu acho que Max não é nome, é apelido. Então não deve ser Max o nome, que é Max Zorn. E ele é mó fofinho, tem foto dele assim, ele tocando uma guitarra. Era um velhinho, mó simpático. A foto dele, pelo menos. A foto dele sugeria uma pessoa simpática. Às vezes era um escroto. Não dá pra... Pessoa com esse nome de vilão, tipo, eu seria escroto se eu tivesse esse nome. Só pra fazer jus ao nome. Eu já sou escroto com nome normal. Imagina. Mas tá. Esse teorema que eu vou deixar como exercício é, digamos assim, um aquecimento para trabalhar com a axioma da escolha. São as versões mais básicas, por assim dizer. Então, em ZF, o que é ZF? É ZFC menos C. Você pega os axiomas de ZFC, que a gente pegou todos, só que aí você tira a escolha. Então, se você não assume o axioma da escolha, são equivalentes. Então, você não pode usar o axioma da escolha para provar isso. Porque o que vai acontecer? A gente vai assumir o axioma da escolha e provar outras afirmações. Então, assumindo uma versão do C, a gente prova a outra. Aí, só usando essa e não a outra, a gente prova a outra. Só assumindo essa e não as outras duas, por isso que a gente não pode trabalhar com escolha como sendo uma hipótese. Só por isso. Então, essa aqui é, digamos assim, uma tradução de como era a primeira versão. É uma versão aproximada do que o Zermelo anunciou há 100 e tantos anos atrás. 1904, ele anunciou como um princípio para provar um negócio, para provar o princípio da boa ordenação. E aí, em 1908, quando ele anunciou os outros axiomas, ele estipulou como axioma. Então, mais de 100 anos.
no Mathematicianal, hein? Mas tá. Essa aqui seria a versão mais próxima. Se a diferença de vazio é tal que vazio não pertence a A. Então, aqui é ou seja, toda coisa que pertence ao A cursivo é não vazia. Toda coisa que pertence a isso é não vazio, ok? E Azinho inter Bzinho é igual a vazio para quaisquer A, B pertencentes a distintos então existe C tal que C inter A é unitário para todo A pertencente ao A fresco. Então, em palavras, se você tem uma coleção não vazia de conjuntos não vazios, 2 a 2 disjuntos, então existe um conjunto C que intercepta cada um dos conjuntos dessa família em um único elemento. Você também escolhe. Exato. Esse C está escolhendo um cara em cada membro do A cursivo. Então, essa é uma versão da que chama da escolha. A outra versão é se vazio diferente de A porque eu quero que isso aqui é um outro jeito de falar isso aqui, ó. Se A pertence a A, então A diferente de vazio. Eu não quero todos os conjuntos tem alguém dentro dele. Que eu quero escolher um em cada. Se tiver o vazio lá, não tem como escolher naquele cara. Tudo bem? Isso é só um jeito diferente de escrever isso. Melhorou? Melhorou. Tá. Se eu pego agora uma família indexada de conjuntos, uma família não vazia, tal que o AI é diferente de vazio para todo I, então o produto cartesiano é não vazio. Essa foi a versão que a gente tinha usado. Produto cartesiano de conjuntos não vazios é não vazio. Beleza. Esse aqui, toda a relação de equivalência ou partição de um conjunto admite classe de representantes relação de equivalência ou partição, para a gente é a mesma coisa, porque dado uma relação de equivalência, as classes de equivalência determinam uma partição, dado uma partição, a partição determina um conjunto de classes de equivalência, está fazendo álgebra 2 com Priscila, né? Então você já viu o quociente, essas coisas, é meio que essa ideia. Uma classe de representantes de uma partição, de uma relação de equivalência, é uma família de coisas tal que cada carinha da sua classe de representantes está em uma classe. E um mesmo cara não está em duas classes distintas. E toda classe tem alguém representado. Então, você pega os Z3, Z quocientado por 3Z, uma classe de representantes é o 0, 1, 2. Se você colocar 0, 1, 2, 3, já não é porque eu tenho tanto 0 quanto 3 na mesma classe. Você já sabe. No texto tem explicando o que é isso. Por fim,
Pô, tá... Como que eu vou voltar para minha sala? Mas tudo bem. Se A é diferente de vazio e vazio não pertence a A, de novo, então existe uma função f que sai de A e vai na união de A, tal que f de A pertence a A para todo A pertencente a A. Essa frase aqui, para quem tem dislexia, eu acho, deve ser terrível de ler, porque A, um para todo, que é um A de cabeça para baixo, um A de novo de cabeça para cima e um A cursivo. Mas, então, só para digerir o que está acontecendo, ó. Que horas são? Dá tempo de eu explicar a digestão. Então, no item 1, e eu recomendo vocês refletirem sobre isso para tentar fazer. Primeiro, né? Exercício. Prove. Mas se tiver ruim no texto, está feito. É só porque eu estou com preguiça mesmo. Mas, se olha o item 1, o que ele está falando? Você tem um conjunto não vazio, então aqui dentro vão ter coisas, só que todas as coisas que estão aqui dentro também são não vazias. E aí o que ele fala é que existe, essas coisas têm que ser 2 a 2 de juntas. Os meus desenhos aqui estão todos 2 a 2 de juntos, tudo bem? E aí o que ele afirma é, existe um conjunto C que intercepta cada A em somente um elemento. Então, se você para e pensa o que poderia ser o C é um conjunto que está escolhendo um cara em cada coisa. Então, onde que está a escolha? Está no C. Detalhe importante, a afirmação não diz como que você constrói esse C. Esse C existe, que é o que o axioma da escolha faz. Então, esse seria um desenho do item 1. O item 2, ele fala de produto cartesiano. Só que o que é um produto? O que é o produto cartesiano? É a família das funções que saem do conjunto de índices, vai na união dos AIs, e ela é tal que o f de izinho pertence a AI para todo mundo. Então, eu tenho um AI, outro AI, a J, a K, a L, etc. O que a função faz? Ela escolhe um cara em cada. Aqui, esses rapazes, a princípio, não estão no mesmo conjunto, mas nada me impede de colocar eles. Mas perceba que o princípio por trás dos dois desenhos é o mesmo. Oi? Esse é quase o 4. O do item 3, o que acontece é que eu tenho, dado um conjunto e uma partição. Qual é o detalhe da partição? Que os bloquinhos são 2 a 2 de juntos. De novo, essa coisa de 2 a 2 de juntos está escondida aqui. Aqui ela não aparece explicitamente, porque os AIs poderiam ter interseção. Mas nada que você não consiga manipular. E aí o que o item 3 fala é, existe uma classe de representantes. Uma classe de representantes é um conjunto que faz exatamente esse desenho. Escolhe um em cada. De novo, o mesmo tipo de coisa está acontecendo. E, finalmente, o item 4, ele é essencialmente uma versão do 2. Só que eu estou usando o próprio A para se indexar. Então, o 4, o desenho seria
o mesmo do 2. Eu tô com... Mas vamos fazer assim. Eu tô com um conjunto de coisas. Essas coisas, a princípio, podem se interceptar. Eu só peço que elas sejam não vazias. Mas eu sei que vai existir uma função que pega alguém num cara, outro no outro cara, outro no cara. Ele meio que enxerga eles individualmente. Ele não se preocupa com interseções. Mas seria isso. Então todos têm algum desenho parecido no meio. E aí, exercício prova essas coisas. Se tiver ruim, tenta fazer 100. Aí vai falhar, porque tem umas ideias assim que a gente não vai ter na primeira vista. Mas aí depois você vai para o texto. Mas assim, do 1 para o 2, você tem que dar um jeito de escrever essa coisa como uma família de conjuntos 2 a 2 disjuntos. Então, tenta fazer isso aqui, ó. Define essa família B. É a jogadinha de fazer isso quando faz o papel. Isso, você faz isso aqui, ó. Aí, cartesiano I. Tenta fazer essa família B, ó. Dos caras da forma AI cartesiano unitário de... Conforme você varia aí, um AI cartesiano I interceptado com a J cartesiano unitário de J vai ser vazio. Então, essa família B ela vai estar satisfazendo isso aqui. Vai ter, portanto, um conjunto que intercepta cada um desses caras uma vez só. Só que se você parar para pensar o modo como você fez aqui, talvez fosse melhor fazer assim. Um conjunto que intercepta B, intercepta cada elemento de B uma vez só, é um conjunto de pares ordenados, onde as primeiras coordenadas estão todas em Izão, as segundas coordenadas pertencem a I. Você consegue uma função escolha, secretamente. Então, 1 implica 2, você faz isso. Para toda relação de equivalência, a partição admite uma classe de representantes. Monta um produto cartesiano esperto. Assim, é legal pensar nisso uma vez na vida. Agora, 8h55. Eu vou dar em 5 minutos o outline da prova de que isso aqui é equivalente. Só o outline, eu não vou provar. Teorema. Teorema. Em ZF são equivalentes. Primeiro, axioma da escolha. Qualquer uma dessas versões aqui, a gente já viu que são equivalentes. Supostamente vocês vão fazer um dia. 2. Todo X, todo conjunto X admite uma boa ordem. Um lado dá para fazer. Um lado é muito fácil. Se todo conjunto admite uma boa ordem, então vale o axioma da escolha. O mínimo escolhe. Você faz isso, ó. Vamos mostrar esse caso aqui.
Vamos provar se vale 2, se todo conjunto de uma boa ordem e A é diferente de vazio, com vazio não pertencente não pertencente a A, chame X como sendo a união de A. A gente vai tomar a união de A como sendo nosso X. Seja isso aqui uma boa ordem em X. Existe por hipótese. Note que se A pertence ao A cursivo, então você tem isso aqui. Todo elemento do A é um subconjunto não vazio do X1. Defina F de A na união de A, que pega um A e manda no mínimo. Acabou. Então, realmente, bem ordenar implica, em algum sentido, escolher. Você pode, se você está bem ordenando, você está escolhendo. Agora, acho que não, porque ele estaria dando a cara da escolha, mas quem sabe que nesse... eu não sei como é a relação de boa ordem, porque aqui eu disse que existe uma boa ordem, não disse como que constrói. Existe alguém que faz a boa ordenação. Agora, onde vai estar o problema? O problema vai estar no 1 implica 2. Por que que se vale o axioma da escolha, então todo conjunto admite uma boa ordem? A ideia é que eu tinha escolher um mas como é que você faz isso? Recursão. Porque a ideia é, você, pro 1 implica 2, e esse é o problema, se o seu conjunto X é vazio, acabou. Se X é diferente de vazio, chame A como sendo o conjunto das partes de X sem o vazio. Agora eu estou dentro dessa hipótese aqui. O A é uma família não vazia de coisas não vazias. Fixe F de A na união de A, tal que o F de A pertence a A, para todo A que pertence ao azão. O que a gente gostaria de fazer? X0 como sendo F1 de X. Essa F escolhe alguém. X1, eu gostaria que fosse o F do X menos X0. X2, F, pipipopopó. Mas o problema é como formalizar essa construção. Mas a ideia é essa. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai definir uma função de classe dos ordinais no universo, usando essa ideia. E aí a gente vai essencialmente usar essa ideia enquanto que tiver aqui dentro for não vazio,
Mas se o que tiver dentro aqui for vazio, a gente vai assumir que vai dar um valor de erro. Então, para o 0 funciona, para o 1 funciona, vai funcionando. Em algum momento, em algum ordinal, vai começar a dar erro, porque aqui dentro vai começar a dar vazio. E a partir desse instante, vai dar sempre esse mesmo valor de erro. A gente vai então pegar o primeiro ordinal, onde deu erro, e esse ordinal vai estar em bijeção com x. Mas aí, isso eu vou arrumar direitinho na próxima aula. Ou em algum momento. Ou na próxima aula, ou na semana que vem. Vocês decidem. Mas a gente vai fazer isso, o lema de Zorn vai ser parecido, e aí acabou a primeira parte da matéria. Aí depois a gente vai para a aritmética cardinal. Cardinal no infinito, aritmética infinita. É isso aí. Valeu! Muito obrigado. Espera aí. Vai.